Olá, tudo bem? Sabe quantos estados a gente tem no Brasil hoje? 27 estados, né? Trabalhando com seus representantes, né? Governador, senador, deputado estadual, deputado federal. Em cada estado existem suas cidades, né? Com prefeitos e vereadores. E, gente, eu não estou fazendo uma guerra de estado, né? A gente tem o nosso presidente também, né? Do Brasil. Mas eu não estou fazendo uma guerra de estado. Pelo contrário, a gente está debatendo um assunto que eu acho, né, desnecessário, não tem necessidade, não tem cabimento, de um jovem cearense que não teve condições, né, de pagar faculdade, universidade, está sendo cobrado por algo que ele não consegue, né? Então, tipo, eu não estou pedindo o governo da Bahia para atacar o cidadão baiano. Eu não estou pedindo o governo de São Paulo para atacar o paulista. Eu não estou pedindo o governo do Rio de Janeiro para atacar o cidadão carioca. Eu não estou pedindo o governo do Maranhão para atacar o cidadão maranhense. Eu não estou pedindo e nem me aliando com o governo do, de Teresina para atacar o piauiense, né? Mas a gente percebe que no interior do Ceará, né, os jovens, entre aspas, são cobrados por algo que eles não conseguem, né? Então, tipo, tem muito jovem dentro do estado do Ceará que mudando de sexo, né, ele não vai conseguir ser policial, professor, médico, ser motorista, pelo contrário. Se eles forem lá para dentro da Assembleia de Deus, eles não vão conseguir ser policial, médico, professores e motorista, né? Por quê? Porque a família tem que ter condições financeiras para pagar faculdade, universidade, pagar curso profissionalizante, né? Para poder formar o cearense. Então, tipo, no meu caso, se eu virar gay, eu não vou ser policial. Se eu virar gay, eu não vou ser professor, médico. Se eu virar gay, eu não vou ser motorista de caminhão, né? Eu tenho uma consciência limpa aqui. Para mim ser policial, eu tenho que fazer faculdade de direito. Para mim ser médico, eu tenho que fazer faculdade de medicina. Para mim ser professor, eu tenho que fazer faculdade para professor e pagar as mensalidades por mês. Para mim ser motorista, eu tenho que pagar a habilitação da A até a E para mim poder ser motorista de caminhão. E aí para o jovem que não tem condições de pagar faculdade e universidade, né? Se ele virar gay, ele vai conseguir se profissionalizar para o mercado de trabalho? Não vai, né? Se for uma mulher, se ela virar lésbica, ela vai conseguir se profissionalizar para o mercado de trabalho? Não vai. Ela vai mudar de sexo, né? Vai ter simplesmente uma mudança de sexo. É igualmente a religião. Se eu for para dentro da Assembleia de Deus, eu não vou me formar para policial, para médico, para professor, por ser motorista. Pelo contrário, eu tenho que pagar faculdade, universidade, pagar a habilitação, né? Então, gente, isso não é uma guerra de Estado. Eu não estou pedindo para o governo de Minas Gerais atacar o mineiro. O governo do Espírito Santo atacar o seu eleitor, né? Mas que a gente sabe que existe cobrança desnecessária e que mudança de sexo é só mudança de sexo e que você ir para uma religião é só para você frequentar e ser membro da religião, porque você não vai se formar, né? Então, tipo,
Não é você se mudando de sexo que você se forma. Não é você indo para dentro de uma religião que você se forma, né? Isso não é uma guerra de Estado, né? Isso é um vídeo alerta onde o cidadão vai ficar atento e sabendo que para ele se formar para o mercado de trabalho ele tem que pagar faculdade e universidade. O pai dele, a mãe dele, para poder cobrar os filhos, antes tem que pagar a faculdade e universidade, pagar habilitação para os filhos, para poder estar cobrando os filhos, né? E a gente precisa de um governo, né, autêntico, forte, sério, um governo bom, um governo trabalhando de verdade. O governo alertando para o cidadão que a mudança de sexo simplesmente é a mudança de sexo e ela tem que ser feita de livre e espontânea vontade, né? Um empresário bom hoje dentro do estado do Ceará, ele precisa ser um empresário que não tenha preconceito nenhum, de hipótese alguma. Não importa se o funcionário ele é gay, é lésbica, o importante é que o funcionário saiba trabalhar na empresa, saiba cumprir as determinadas normas da empresa, né? Se o funcionário é divorciado, se o funcionário é casado, se o funcionário tem filhos, né? Mas o empresário bom de verdade, ele respeita o seu funcionário, né? Gente, isso não é uma guerra de Estado, né? Eu não estou pedindo pro governo de cada estado atacar o cidadão, pelo contrário, né?